Olá, personas, sejam bem-vindos. Sou o professor Silvano Prats. Vamos a mais uma aula da série Frações, Conceitos e Operações. Esta é a aula 9, em que falaremos sobre transformação de frações ao mesmo denominador. É possível transformar as frações 1/2 e 1/5 em um mesmo denominador? Ou, em outras palavras, é possível encontrar frações equivalentes a elas, mas com o mesmo denominador? Então vamos relembrar alguns conceitos básicos. Eu tenho aqui o material de régua de frações e a peça branca serve como unidade, é o inteiro, aqui representa o inteiro, que é a referência principal. A partir dela, nós denominamos as outras frações. Então, cada pedaço ela tem um nome de acordo com a quantidade de vezes que eu preciso para compor a peça branca. Por exemplo, a peça amarela, eu preciso de 2 peças para compor a peça branca. Então, a amarela, ela preenche a metade da branca. Quer dizer, então, que uma peça amarela se chama metade. A peça verde, são 3 para ter a peça branca. Então, cada peça verde se chama 1/3. A peça roxa são 4. A peça vermelha são 5, então são os quintos. A peça azul são os sextos, porque eu preciso de 6 para ter a peça branca. A peça laranja são sétimos, a rosa são oitavos. A marrom são nonos, porque eu preciso de 9 peças para ter a peça branca. E a cinza são décimos, são 10 peças que eu preciso. Então aqui, vamos comparar aqui, começando com a peça amarela. Quais frações eu posso comparar com a peça amarela? Veja que terços já não dá. Eu não consigo ter a mesma quantidade aqui, ter uma quantidade tal de peças, de terços, que tem o mesmo tamanho da amarela. Tá vendo que está faltando um pedaço aqui? Então terços, nesse caso, não combina com metades. Mas quartos já combina. Deixa eu separar aqui para ficar mais visível. 2 quartos tem exatamente o mesmo tamanho de uma metade. A mesma coisa acontece, o que aconteceu com os terços acontece com os sextos, com os quintos aqui, aliás. Vejam que 3 quintos passou, 2 quintos vai ser pouco. Então, não combina também quintos com metades ou quartos. Sextos, vejam que eu preciso de 3 sextos para ter 2 quartos e para ter uma metade. Então aqui já deu certo. Sétimos já não dá. Oitavos, preciso de 4 oitavos para ser equivalente, se eu separar aqui para ficar mais visível. 4 oitavos para ser equivalente a 3 sextos, a 2 quartos ou a uma metade. Tá vendo que compõe? Deixa eu alinhar aqui. Compõe o mesmo tamanho aqui, São do mesmo tamanho. Nonos eu já não consigo também, não dá certo para ter o mesmo tamanho. E décimos, aqui já, se eu separar aqui, 5 décimos, tá vendo? Compõe aqui uma metade, tá vendo? 5 décimos tem o mesmo tamanho de uma metade, tá? Então eu quero transformar esta fração de metade e a fração de quinto em um mesmo denominador. Que denominador seria esse, então? Então eu vou colocar aqui, uma metade. Vou colocar de lado as peças aqui para facilitar. Aqui eu tenho uma metade e aqui eu tenho 1/5. Então aqui eu vou pegar quais são as peças que daria certo. Se eu pegar quartos, veja que quartos dá certo com
uma metade, mas não dá certo aqui com quintos. Se eu pegar sextos, dá certo. Os sextos aqui dá certo com a metade, tá vendo? Só que não dá certo com quintos, ó. Duas é muito, uma é pouco. Tá vendo que é menor? Se eu pegar aqui oitavos, pedaços de oitavos, eu vou precisar de 4 oitavos para ser igual a uma metade. Só que também os oitavos não combinam com quintos. Vejam que 2 passou e 1 é pouco. Vou pegar agora os décimos. Eu vou precisar então de 5 décimos. 5 décimos para ter uma metade. E quantos décimos para ter um quinto? 2 décimos. Deu certinho. Então vejam que a fração décimo, pedaço décimo, é que combina com metades e quintos ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? No lugar de uma metade, eu vou escrever a fração equivalente a ela. Veja que equivale a 5 décimos. 5 décimos. E no lugar de 1/5, eu vou escrever a fração equivalente a 1/5, que são 2 décimos. Veja que nós tivemos que usar frações do mesmo tipo. Nós tínhamos várias frações equivalentes a metade, várias frações equivalentes a 1/5, só que somente as frações de décimos é que serviram para as duas ao mesmo tempo. Tá legal? Então aqui, 1/5 igual a 2 décimos. Comparando então, ó, as frações metade e 1/5 transformadas com o mesmo denominador, eu tenho 5 décimos e 2 décimos. E lembra que lá na aula 4 nós tivemos frações equivalentes? Ó? Vejam que são, eu precisei, para cada amarela eu precisei de 5 décimos, então aqui foi 5 vezes, aumentou 5 vezes. Aqui embaixo também aumentou 5 vezes. Está vendo que é o mesmo número que eu multiplico? Aqui, para cada quinto, nós precisamos de 2 décimos. Quer dizer então que a relação aqui é do dobro. 2 peças de décimos para ter uma de quinto. Então aqui também foi vezes 2. Esse processo que nós usamos para encontrar frações equivalentes. Se eu multiplico pelo mesmo número em cima e embaixo, eu tenho uma fração equivalente, tá? Vamos a mais um exemplo. Vamos encontrar as frações equivalentes a uma metade e 2 terços. Então, uma metade está aqui e 2 terços estão aqui, tá? Qual seria a fração que combinaria com a fração meio e a fração terço ao mesmo tempo, tá? Vamos utilizar a fração sexto para ver se combina. Uma metade, para uma metade, eu preciso de 3 sextos. Para um terço, você pode observar que precisamos de 2 sextos. Então, podemos ver que para 2 terços eu precisaria de 4 sextos. Então, a fração sextos combina tanto para metades quanto para terços. Então, nós podemos usá-la. Tirando aqui a reguinha de frações, escrevendo aqui, ó,
uma metade, transformando em sextos. Veja que para ter uma metade nós precisamos de 3 sextos. Então, vezes 3, ó, 2 vezes 3, 6. Aqui em cima, vezes 3 também. 3 sextos. Observe que o 3 é metade do 6, que equivale a metade. E a fração de 2 terços, transformada em sextos, eu preciso de 2 sextos para ter um terço. Então, veja que dobrou aqui, vezes 2. Aqui a quantidade vai ter que dobrar também. 2 vezes 2, 4. Tá? Então, transformamos uma metade e 2 terços no mesmo denominador. 3 sextos e 4 sextos. São frações equivalentes. Tá legal? Agora, sem usar as réguas de frações, porque no meu caso, o meu material só vai até o décimo. Mas e se eu precisar de frações maiores que décimos? Olha só, comparando aqui, ó, encontrando as frações equivalentes a 3 oitavos e 7 dozeavos com o mesmo denominador. Então, 3 oitavos e 7 dozeavos. Qual seria o número? Você observa aqui que o 6 ó, tem na tabuada do 2 e do 3 ao mesmo tempo. Então, qual seria o número que estaria na tabuada do 8 e do 12 ao mesmo tempo? Eu posso fazer ó, 12 vezes 2, 24. Será que o 24 tem na tabuada do 8? Tem. 8 vezes 3, 24. Então eu posso utilizar o número 24. Porque o 24 tem na tabuada do 8 e do 12 ao mesmo tempo. Quantas vezes o 12 cabe no 24? 2 vezes. Então quer dizer que eu vou precisar de 2 peças desse tipo para ter uma desta daqui. Se eu multipliquei por 2 embaixo, obrigatoriamente eu tenho que multiplicar por 2 em cima para que eu tenha a fração equivalente aqui. 7 vezes 2, 14. Quantas vezes o 8 cabe no 24? 3 vezes. 8 vezes 3, 24. Quer dizer, então, que eu preciso de 3 peças dessa daqui para ter 1 oitavo. 3 vezes 3, multiplicando pelo mesmo número, então, 3 vezes 3, 9. Então, eu sei que o 3 oitavos vai ser equivalente a 9 24avos e o 7 dozeavos vai ser equivalente a 14 24avos, tá? E com o mesmo denominador, eu tenho como comparar melhor essas frações para ver quem é maior e quem é menor, e mais para frente poderemos somar estas frações com denominadores diferentes, somar ou subtrair, tá legal? Agora aqui, ó, aliás, antes de ir para o próximo exemplo, podemos ver também que eu posso ter outras frações equivalentes aqui. Aqui, por exemplo, a metade. Eu poderia multiplicar por 4, em cima e embaixo, e ter 4 oitavos. Poderia multiplicar por 3, em cima e embaixo, e aí eu teria 6 nonos. Continuando a multiplicar, ó, multiplicando por 6 aqui, eu teria 6 dozeavos. Deixa eu separar aqui. Multiplicando por 4 aqui, ó, 3 vezes 4, 12, e 2 vezes 4, 8. Ó. Também teriam denominadores iguais, ó, comparando aqui, são também frações equivalentes, tá? Agora, neste exemplo, nós queremos reduzir essas frações a um denominador que seja o mesmo para os dois, mas que seja o menor, ou seja, denominador comum. Então, 5 sextos e 3 quartos. Qual é o número que tem na tabuada do 6 e do 4 ao mesmo tempo? Poderíamos usar o 24, poderíamos usar o 36 e assim por diante. Percebe que são infinitas possibilidades? Só que eu quero usar o menor desses números, o menor desses múltiplos. Então seria o
12. O 12 tem na tabuada do 6 e tem na tabuada do 4 ao mesmo tempo. Mais para frente nós veremos para a soma ou subtração de frações, uma técnica de fatoração para achar o MMC para facilitar esses cálculos, tá legal? Então aqui, ó, o 12. O 6 para chegar no 12, multiplico por 2. Aqui em cima também multiplica por 2. 5 vezes 2, 10. 4 para chegar no 2, multiplico por 3. Aqui também eu multiplico por 3. 3 vezes 3, 9. Então aqui estão as frações. 5 sextos eu substituo por 10 dozeavos. E 3 quartos substituo por 9 dozeavos. Estão aí então as frações de mesmo denominador e o menor denominador comum entre essas duas frações. Tá legal? E aqui de novo podemos comparar, ver quem é maior, quem é menor, podemos adicionar, subtrair, tá legal? Então, até a próxima aula. Forte abraço virtual.